3 coisas que você não deve fazer para ser feliz. Hoje a gente vê muitas pessoas dando dicas para ser feliz, mas hoje eu quero trazer 3 coisas que você deve evitar para ser feliz. E ela está no livro de Salmos, logo no primeiro salmo. Nós vamos ler, nós vamos analisar, nós vamos avaliar e você vai ver que vai valer a pena seguir esses passos. E esses passos muitas vezes você já ouviu falar, muitas pessoas já falaram, talvez você já saiba, mas hoje você vai dar muito mais valor a isso, porque quanto mais a gente repete e internaliza esse conhecimento, melhor a gente fica. Primeiro, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de noite e dia. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O primeiro ponto são as 3 coisas que nos impedem de ser felizes, de trazer a felicidade. A primeira coisa é não seguir o conselho dos ímpios. Ele fala ali no começo, não siga o conselho dos ímpios. Ou seja, seguir vem de ouvir. Se você para e começa a escutar pessoas erradas, é o primeiro passo para a gente ir para caminhos ruins, que talvez esses caminhos tragam uma certa felicidade, mas no fim traz a destruição, como ele dá o exemplo da palha, que leva por, né? A palha como o vento, vai para lá e vai para cá, não tem controle, ela é leve, não tem nutrientes, que a gente já vai falar disso. Segundo ponto, não imita a conduta dos pecadores, ou seja, ele está falando de comportamento. Primeiro você começa a seguir o conselho dos ímpios, depois você começa a agir, ou seja, o imitar vem de assistir um comportamento. Você viu como a pessoa agiu e você começou a replicar aquele comportamento, ou seja, saia fora, pare de ficar próximo desse tipo de pessoa, porque talvez esse tipo de pessoa vai fazer você agir dessa maneira e você inconscientemente começa a se comportar com esses tipos de pessoas. E o terceiro passo para você evitar se destruir e ser feliz é não se assente na roda dos zombadores. Pessoas que ficam tirando onda, que querem o mal das pessoas, que ficam maquinando o mal, pessoas de má índole. A gente já ouviu falar, e já falei aqui nos vídeos, que as influências, as pessoas que você anda, diz muito sobre você. E por isso, até os coachings, né, falam que a gente é a média das pessoas que a gente anda. E isso é um fato, é verdade. A gente tem que estar atento com as pessoas que a gente anda. Só que você, que talvez não segue o caminho do Senhor, não segue o caminho de Deus, não perceba que talvez você esteja numa roda de zombadores e não sabe. Por isso, ele fala assim, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, no verso 2. E é engraçado porque lá em Provérbios, no começo também, Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ele conecta com esse aqui falando, a lei do Senhor, seu prazer, ao contrário dessas coisas que a gente já falou, de andar com pessoas ruins, de ouvir pessoas ruins, de assistir comportamentos ruins e imitar elas, a gente está dizendo aqui uma coisa importante, que é o quê? A gente meditar na lei do Senhor, de noite e de dia. Parece algo difícil, mas como é bom aprender e expandir nossa mente, que conforme vamos aprendendo, vamos conhecendo as coisas de Deus, a nossa mente vai se iluminando e nós vamos ficando em alerta. Nós vamos vendo que talvez as pessoas que a gente está precisam ser trocadas, precisam ser, né? A gente precisa se afastar dessas pessoas. Lógico, podemos auxiliar e mostrar para essas pessoas para tentar iluminar a mente delas, mas muitas vezes
vai além disso, a gente não perde, foge do nosso controle, foge da nossa força, porque Deus escolhe alguns. E quando você é escolhido, a gente tem que partir, ir para a próxima. E através da nossa vida, nós vamos influenciando essas outras pessoas. Algumas vêm, algumas não. E faz parte da vida. E daí ele dá um exemplo, né? Já entendemos os 3 pontos, já entendemos que a lei do Senhor, a gente precisa meditar de noite e de dia, e que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, conhecer a Deus é ser sábio, é meditar na lei do Senhor é uma coisa importante, que o nosso prazer está nisso, e isso faz, e essa meditação faz a gente se transformar nossa mente, como diz em Romanos 12, né? Se eu não me engano, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas a parte mais legal, para finalizar esse vídeo e não ficar muito comprido, é o exemplo que ele dá aqui. Primeiro ele diz: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. É como árvore plantada, ou seja, uma árvore plantada, ela tem raiz, e não vai ser qualquer coisa que vai tirar ela do lugar. A gente pode dar o exemplo que quando a gente está no caminho de Deus, que caminho é justo, é estreito e é único, é a mesma coisa. Ele dá esse exemplo que a gente está enraizado, que não vai ser o vento que vai nos mover do lugar, que não vai ser as circunstâncias que vai fazer a gente mudar os nossos pensamentos, a nossa convicção. E nós estamos sendo, nós estamos perto da, ali ó, é como árvore plantada à beira de águas correntes. Essa água é a fonte de Deus que nos traz vida. É como o pão, né? O pão que a gente sempre diz, que a gente se alimenta do pão da vida. E o interessante é que eu trago um exemplo aqui, que a árvore, ela tem frutos. Então, frutos têm sementes, elas multiplicam, elas criam outras árvores. Então, ela não para por ali. Por mais que a árvore, depois de alguns anos, né, acaba morrendo, ela gera outras árvores e continua a multiplicar. A árvore tem nutrientes. A árvore purifica o ar. A árvore, ela é resistente, ela é forte, ela é bonita, ela agrada o ambiente, ela traz uma paisagem bonita. Quem não gosta de ir na natureza e contemplar a natureza no ambiente? Ela dá sombra, ela tem propósito, ela dura anos, ela dá frutos. E a palha, como ele falou ali no exemplo, ó, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade do justo. A palha, qualquer faísca pode dar fogo e queimar, pode causar um incêndio. A palha é leve, ela não tem nutrientes, ela é seca, não tem nada dentro dela, não traz nenhum benefício. Então, esse exemplo é para faz com que a gente pense. O que vale a pena? A gente se nutrir da palavra de Deus, como a gente viu ali e deu o exemplo da árvore, que a água e a fonte de Deus, da sabedoria, da lei do Senhor, das coisas de Deus, nos transforma, e é isso que é o propósito. Então, para finalizar, pois o Senhor prova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. E antes ali eu até esqueci de ler, por isso os ímpios não resistirão no julgamento e os pecadores na comunidade do justo. E fora que a árvore, tudo que faz prosperará. É uma promessa. Então aquele que anda nos caminhos do Senhor vai prosperar. Não talvez só financeiramente, mas em todos os sentidos. Na sua família, na sua saúde, nos seus negócios, porque o coração e a consciência está limpa, está tranquila, está em paz. E é isso, pessoal. Esse é um exemplo, esse é um pensamento que vale a pena seguir os caminhos do Senhor e vale a pena ser perseverante, porque é a tranquilidade que só Deus e só quem está nesse meio entende. A paz que excede todo entendimento. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui e até mais.